Hoje nós aprendemos muito com esse evangelho e não era nem o padre falar. E tem gente que vai dizer, é mesmo, padre, podia pular, ir para frente, mas o padre vai falar um pouquinho. Primeira coisa, um mestre da lei quer colocar Jesus em dificuldade. Não é que ele faz a pergunta porque quer aprender com Jesus, porque ele, como mestre da lei, se achava muito importante e pensava assim, eu já sei de tudo, eu conheço a lei, eu conheço as escrituras, eu quero só ver o que Jesus vai responder para colocá-lo em dificuldade. E pergunta, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus pergunta para ele, não responde. Jesus diz para ele, o que está escrito na lei? E aí então, o próprio homem responde com o que está na escritura. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. E ao próximo, como a ti mesmo. Então aí tem um resumo do que se deve fazer para ter a salvação. Amar a Deus com todas as suas forças, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então a gente vai fazer um primeiro comentário sobre isso, para depois falar da história que Jesus conta. O amor, então, Jesus nos ensina, as escrituras nos ensinam que o amor se dá em 3 dimensões. Vamos guardar bem isso, isso é importante para a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. Quando falta um desses elementos, estão faltando todos. Por quê? Se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão e não amo a mim mesmo, eu estou mentindo. Se eu digo que amo o meu irmão, mas não amo a Deus e não amo a mim mesmo, estou mentindo também. E se eu digo que eu amo só a mim, mas não amo ao outro e não amo a Deus, está faltando. Então o amor se dá nessas 3 dimensões. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então a gente descobre que a nossa vida deve ser uma resposta de amor a Deus, porque Deus nos amou por primeiro. E como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Se a gente não ama o irmão que a gente vê, então a gente ama o próximo. E a gente aprende a amar a si mesmo, porque se reconhece também filho amado de Deus. É fácil? Não é fácil. Se faz de uma vez por todas? Não se faz. É um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Então lembrar, eu devo amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Eu gosto de falar a ordem invertida, porque talvez desses 3 amores, o mais difícil seja o último, o amor próprio. Amar a si mesmo. A gente já percebe como a gente se sabota. O que isso significa? Vamos supor que você tem uma tarefa para cumprir. Cada um pense na sua vida. Quem é dona de casa pensa nas tarefas da dona de casa. Quem trabalha na roça pensa na tarefa da roça. Quem trabalha como professor e por aí vai. Já percebeu que às vezes a gente tem uma tarefa para cumprir? E em vez de fazer aquilo que a gente deve fazer, a gente faz outra coisa que não tem nada a ver com nada, perde tempo, quando vê, faz mal feito. Então a gente vai se sabotando, vai faltando amor com a gente mesmo. Não é? Quando vê, o tempo já foi, a gente fala, e a gente começa a falar assim, como você é burro, devia ter feito e não fez, tinha tanto tempo, fez mal feito. É o cuidado que a gente tem que ter com a gente, é o amor próprio, se cuidar. E às vezes, não só o cuidado externo, de estar com a unha cortada, né? Não é isso que eu estou falando, mas é de se amar e se reconhecer como uma pessoa que necessita ser amada. E depois, você vendo que você é uma pessoa que se ama, você olha para o seu irmão e fala assim, olha, o meu irmão também tem qualidades e defeitos, e eu preciso amá-lo. Então o que você vai fazer? Cuidar do seu irmão. Porque Jesus nos ensina, a gente vai falar disso daqui a pouco, que o amor se revela com cuidado. Não é um sentimento bonito, é ação. Amar é verbo, é ir ao encontro do outro, se colocar à disposição do outro. E aí, amando a si mesmo, amando ao próximo, a gente ama a Deus que nos criou.
porque reconhece que Ele nos amou tanto, que nos deu a vida e nos dá a oportunidade de amá-lo e de servi-lo, e de amá-lo e servi-lo também através dos irmãos. Repito, é fácil? Não é fácil. Começando pela gente mesmo. Tem dia que a gente não está bem, não está afim de nada, não é? Depois com o irmão também, às vezes dá mais desgosto do que gosto, mas a gente tem que lembrar, da mesma poeira que eu sou feito, meu irmão também é feito, eu tenho que ter misericórdia. Bom, esse mestre da lei que nós falamos no começo, faz uma pergunta para Jesus, para continuar colocando Jesus em dificuldade. E pergunta, e quem é o meu próximo? Ele não estava querendo saber para poder amar o próximo, ele queria colocar Jesus em dificuldade. E Jesus podia ter dado uma resposta curta, o próximo é quem está próximo. Mas não, Jesus conta essa história que nós conhecemos como parábola do bom samaritano. Então o homem que é roubado, que é violentado e que fica caído pelo caminho. Primeiro passo, o sacerdote vê aquela situação e muda de lado, se afasta. Depois vem o levita, que também cantor do templo, vê aquela cena e se afasta. E depois vem o samaritano. O samaritano, ou seja, alguém que fazia parte do povo da Samaria, considerado um povo estranho para os judeus, vai e faz todos esses gestos de compaixão por esse homem. E a gente vê que, de tantas palavras bonitas, de palavras chaves que esse texto nos traz, ele fala, aproximou-se. Enquanto os outros viram aquele homem precisando de ajuda e se afastaram, ou seja, repetindo, o sacerdote e o levita, gente dedicada ao templo, religiosos, aquele que era considerado impuro, o samaritano, vai e se aproxima e ajuda e deixa dinheiro e leva para a pensão e o cuidado e assim por diante. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é difícil entender as coisas da palavra de Deus, é difícil, e aqui está tão claro. O que Jesus está dizendo? Se você vê alguém com necessidade, não é para se afastar, é para se aproximar. E a gente fica esperando ocasiões bonitas. A gente queria ter uma ocasião dessa, né, de ver o homem cair do cavalo e ajudar. E se tiver alguém para ver a gente ainda, tirar foto, pôr no Facebook, a gente vai ficar mais feliz ainda. Mas não é assim. Começa dentro de casa. Vamos fazer aqui um exercício de memória curta. Imagine que todo mundo almoçou hoje. Hoje é domingo, né? Tem quem matou o leitão, tem quem fez um macarrão, tem quem comeu comida que o Ditinho Joana fez, que não vou falar que foi o padre e a família dele. E todo mundo comeu, né? E será que todo mundo ajudou a preparar a comida em casa? Ou foram só as mulheres que ficaram lá pilotando o fogão, cuidando de tudo, e os bonitos assistindo Auto Esporte, Globo Rural, não é? E aí? Se a gente não ajuda dentro da nossa própria casa e acha que nós temos empregados, a gente está pensando errado. Começa dentro de casa. Quem que está próximo da gente dentro de casa? A esposa, os filhos, o marido. É se ajudar. Então não é esperar grandes... Eu sei que tem muito homem que lavou louça também, não se sintam todos, né? Mas para dizer, como um exemplo, que a gente deve começar a colaboração nas coisas pequenas. Para fazer coisas grandes, se começa nas pequenas. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um período de inflação muito alta, né? As coisas estão custando caro. Quando eu vi que o litro de leite custava R$10 quase, eu falei, meu Deus do céu, é um item básico da alimentação. Lá na Itália também a inflação está alta, não é só aqui. Mas para dizer o seguinte, na rua da nossa casa, pode ter alguém passando necessidade, e às vezes a gente vê com um olho e não vê com o outro e não ajuda. Se você tem condição, né, de falar assim para a vizinha, olha, está tudo bem aí, precisa de alguma coisa? Porque às vezes a pessoa tem vergonha de pedir, porque é difícil pedir. E perguntar, e falar, e ir atrás. É simples. Se cada um de nós cuidasse bem da rua onde vive,
Não é para cuidar da vida dos vizinhos, essa é outra coisa, isso é feio, não pode. Mas cuidar no sentido de ajudar. Isso é necessário. Isso é necessário. Porque às vezes a gente fica pensando, repito, ocasiões bonitas para fazer o bem, está preocupado com a fome lá na África, mas na rua da casa da gente tem gente precisando. Às vezes pode morar alguém na rua da sua casa, que é idoso, e não consegue limpar a própria casa. Aí você fala assim, seu José, posso limpar a sua casa para o senhor? E vai lá. Tira pó das coisas, varre, passa pano, lava a louça, arruma. Porque às vezes não tem ninguém que faça. Por isso que a gente deve lembrar disso que Jesus nos ensinou e dessa palavra, aproximar-se. O meu próximo é aquele que eu devo me aproximar. E não é fácil, dá trabalho. A nossa tendência natural é escapar, é fugir. Mas se a gente está fazendo isso, a gente está vindo na missa, está ouvindo a palavra de Deus, está ouvindo a reflexão do Padre, recebe a Eucaristia, e se a nossa atitude depois não muda, a gente pode considerar que a gente perdeu tempo. Porque a gente entra na missa de um jeito e tem que sair melhor. E tem que sair com intenções melhores. E tem que sair com ações melhores. Então vamos pedir para Deus que nos ajude, por intercessão de São Bento, nosso padroeiro, né, que a gente possa ter um olhar cada vez mais parecido com o olhar de Jesus. Porque essa imagem do samaritano é a imagem do próprio Jesus, que vendo a humanidade necessitada, vem, se encarna, se faz um de nós e nos ensina como se deve fazer. Jesus não nasceu num palácio real. Jesus nasceu num lugar pobre, num lugar distante, num lugar que não era nem... ninguém dava bola para onde ele nasceu. E viveu em comunidade com os 12, fazendo bem, sem ter onde nem reclinar a cabeça. Então que Deus nos dê essa graça, de pouco a pouco ir se convertendo e se parecendo cada vez mais com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,